Eu penso que, do ponto de vista defensivo, vejo que providências vêm sendo tomadas. É claro que a questão da criptografia ela é extremamente importante para assegurar o sigilo dos dados internos ao Estado brasileiro. Penso que seria muito importante que nós desenvolvêssemos a capacidade total de ter satélites postos em órbita por foguetes brasileiros e o satélite também totalmente produzido aqui. Essa é uma questão que me parece até mais importante do que os caças e o submarino nuclear, ou pelo menos tão importante quanto essa capacidade de autonomamente termos a possibilidade de produzir e de colocar em órbita os nossos satélites. Em relação ao problema com os Estados Unidos, bem, todos os governos procuram se munir da quantidade máxima de informações para tudo que necessitam. Evidentemente, a existência dessa rede do NSA não é mistério para ninguém. Há muito tempo que eu sabia que os americanos têm essa capacidade de monitorar todos os telefonemas e todos os e-mails, pelo menos. O que de fato foi novidade, e é um aspecto extremamente preocupante, é, de fato, primeiro, a quantidade de gente que tem acesso a esses dados, inclusive de empresas americanas terceirizadas, como era o caso do próprio Snowden, que não era funcionário direto da NSA, trabalhava para uma empresa terceirizada, que cria a seguinte situação: digamos que 5 mil, 3 mil, 5 mil pessoas de empresas terceirizadas têm acesso a esse tipo de informação. Da mesma forma que o Snowden, por idealismo, ou por suposto idealismo, resolveu revelar esses dados a público, porque se sentia inconformado com essa situação, é plausível se supor que pode haver também, e talvez até num número muito maior, elementos dentro dessas empresas que resolvam ganhar dinheiro com esses dados. E um dos aspectos mais preocupantes do depoimento que tivemos do jornalista do Guardian é exatamente a facilidade que teriam esses operadores de nível médio em ultrapassar, digamos, a questão do metadado, a partir do metadado mergulhar e chegar no dado propriamente dito. Então, acho que de todas as revelações do Snowden, a mais preocupante foi justamente que esse troço pode virar uma esculhambação, no sentido de que funcionários de empresas terceirizadas dos Estados Unidos tenham acesso a dados de natureza econômica de empresas de todo mundo praticamente e possam negociar esses dados com quem interessa do ponto de vista econômico. Então isso, de fato, eu considero que foi o aspecto de novidade naquilo que o Snowden denunciou. Em relação à proteção e à eventual violação do sigilo de dados brasileiros, eu, francamente, me preocupo mais com a capacidade de interceptação telefônica de polícias estaduais e da forma com que isso é apropriado por agências privadas de detetives particulares, entre aspas, do que com a capacidade que a NSA tem de monitorar todos nós e mais alguns aqui dentro. De qualquer maneira, a partir do momento que ficou patente esse caso de espionagem, que ele veio ao público, cumpre ao governo brasileiro tomar providências. E existem providências que podem ser tomadas. Eu não acredito que nós tenhamos sozinhos, só o Brasil, condições de pressionar o governo americano a chegar lá onde nós queremos. Mas o Brasil, junto com a União Europeia, países como a Alemanha, a França, junto com os outros países do Mercosul, ou seja, um bloco significativo de países amigos dos Estados Unidos, que se coloque de acordo com relação a uma exigência em comum, pode eventualmente, através de uma pressão diplomática concentrada, obter dos Estados Unidos a única coisa que me parece possível de ser obtida. Da mesma forma com que existe uma legislação americana colocando certos limites em relação à espionagem interna de cidadãos dos Estados Unidos, nenhum cidadão americano pode ser bisbilhotado para além do metadado sem uma autorização da FISA, que é um tribunal especial. Pode-se obter
no limite, com muita pressão diplomática em conjunto de uma série de países, poderia-se obter uma regra por ato executivo americano ou por lei, penso que ato do executivo seria mais fácil, colocando regras para a espionagem em países amigos, ou seja, uma coisa é você monitorar possíveis ameaças terroristas e tentar descobrir o que a Al-Qaeda anda fazendo por aí. Uma coisa completamente diferente é realmente monitorar delegações diplomáticas, negociações econômicas, cidadãos, empresas, são coisas diferentes. Então poderia, em tese, haver uma limitação legal dentro da própria regulamentação americana, por iniciativa possivelmente do Poder Executivo, duvido o Congresso americano aprovasse uma coisa desse tipo, mas onde se estabelecessem limites. Isso eu acho que é uma questão que é possível de se alcançar num esforço diplomático concertado e coordenado com uma série de outras nações amigas dos Estados Unidos. Para além disso, só nos resta nos defendermos do ponto de vista tecnológico no caminho que foi aqui apontado. Muito obrigado, deputado.